Paulinha, minha rainha, bom dia. Vamos abrir com uma hashtag animada pra gente praticar um pouco de gastronomia durante a semana, a hashtag Minha Receita. Porque como o Paulo já adiantou aqui, né? Geraldo Alckmin ali, no lançamento oficial da pré-candidatura do ex-presidente Lula, falou do quê? De um prato que ele espera que vire um hit. Vamos conferir o que disse Geraldo. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária. Esse hit da culinária, inglês paulistano. depois ainda rendeu uma brincadeira lá nas redes sociais do Lula, que foi exatamente a receita de um risoto de Lula com chuchu. Já que eles podem dar receita, a gente também pode aqui no Morning Show, e você que está no Twitter pode dar receita, pode brincar, pode criticar, pode elogiar. A nossa hashtag é Minha Receita. Muito bem, Paulinha. Drilinho, você já comeu Lula com chuchu? Já experimentou? Já? É boa essa? Eu acho Lula a iguaria mais sem sal e chuchu não tem gosto. Eu acho que é uma coisa completamente insípida. Agora, tem a pimenta do fisiologismo, do oportunismo e da corrupção, né? Então, talvez dê uma apimentada nessa mistura aí. E quem, eventualmente, nunca provou desse paladar da corrupção, pode se refestelar e ter algum tipo de indigestão no dia da eleição. Guga, o Lula vem à milanesa ou adorê nessa receita? Olha, o Lula vem ao gosto de qualquer um. Quem quiser o Lula vai ter. Ele está querendo ser servido para todos. O Lula fez um discurso ontem bastante popular, um discurso inclusivo, né? Anteontem, no sábado. E Lula com chuchu, essa ideia toda aí faz parte, claro, de um marketing que quer levar mais para aquele lado da rede social. Eles querem lacrar nas redes, eles entenderam que tem que jogar com as redes, e um jeito de jogar é criando a receitinha. A receitinha tá bombando, ó, tá pegando aí nas redes sociais. Nossa, tá explodindo agora. Aí, a gente tá até comentando. Não, pessoal, estamos até comentando. Já até acabou, os produtos no mercado acabaram. Acabou o chuchu. Chuchu com gosto pela primeira vez. Me responde uma coisa. Vai virar Rit? Ai, não vai mesmo. Eles estão tentando de todas as formas. Já, da forma engraçada, antes era da forma mais agressiva, não deu certo. Agora é o tom mais engraçado. Estão imitando o Bolsonaro nessa, né? Porque o Bolsonaro agora adotou uma forma mais leve na sua campanha. E o Guga falou que tem Lula para todo mundo, tem chuchu para todos, mas cuidado, ninguém está querendo o Lula, nem o chuchu. E chuchu apodrece, né? Como o Lula já está apodrecendo na cabeça de todos os brasileiros. Então, olha só que maravilhoso. Para quem nos acompanha por imagens, a gente vê bem a receita, né? Testada e aprovada. É um risoto, né, Paulinha? Ainda bem que eu nunca gostei desse chuchu. Na boa, Lula gente, tem nunca gosto. gostei Chuchu desse também, chuchu. Nunca gostei. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Chuchu é ruim demais. Chuchu é horrível, não tem gosto de nada. Eu amo chuchu, gente. Ninguém ama chuchu. Para comer. Eu sou a pessoa que Nenhuma pessoa do mundo ama chuchu. Paulinho. Teve uma coisa que chamou a atenção, por favor, né, Paulo Mati? Eu até conversava com a Paulinha antes do programa começar, que foi um discurso de quase 50 minutos feito pelo ex-presidente Lula, totalmente lido. Todo lido. Mesmo assim, Para fugir um pouco aí das polêmicas, né? Um discurso um pouco mais contido. Ele que se envolveu em várias declarações aí que não soaram bem aí com relação a policiais, a aborto, a pressão em deputados. Então o Lula preferiu dessa vez, nesse lançamento de chapa, ler todo o seu discurso. Muito bem. Zoe, vou começar por você. Eu dividi aqui em alguns trechos para vocês irem comentando e falando a respeito dessas falas do Lula. Vamos começar pela defesa explícita dos repasses feitos nas épocas dos governos do PT, inclusive para Cuba, Zoe. Pois é, ele fala que é bom, né, para a política econômica do país. E eu queria saber onde foi bom, porque Cuba não tem economia. Cuba, posso afirmar assim, explicitamente, com toda a convicção do mundo. Não tem nada a exportar para o mundo. O que trouxe o Porto de Mariel, os bilhões que foram encaminhados, os bilhões de reais que foram encaminhados para Cuba? Cadê esse dinheiro que o brasileiro nunca mais viu? Cadê o avanço na economia que o Lula fala que essas parcerias trouxeram para o Brasil? Com a Venezuela, a parceria foi boa em algum momento da história por causa do petróleo. Só que a Venezuela hoje não é potência de nada. Conseguiram acabar com a Venezuela, que era uma potência mundial aí, exportadora de petróleo. Acabaram com o petróleo, conseguiram
acabar com o petróleo num país riquíssimo, um dos países que mais petróleo tinha. Então, nada trouxe. Agora, ele adota esse tom mais calmo, trocou de marqueteiro, lê o discurso, para as palavras não saírem, né? Ele improvisava muito. E aí, no improviso, vem o subconsciente, né? Então, o subconsciente traz essa agressividade do Lula. Ele muda o tom do discurso, fala calmamente, não, defendo os repasses do BNDES. As pessoas acabam que não ligam muito para o que ele está falando, porque está falando de uma forma calma, mas continua apoiando tudo que ele sempre apoiou. Ditaduras, tentando justificar de alguma forma essas parcerias com ditaduras. Ah, mas o Bolsonaro tem parcerias aí com países árabes. Mas, infelizmente, traz benefícios para o Brasil. Cuba nada trouxe, pelo contrário, só calote, que até hoje o pagador de impostos está tendo que pagar, não só para esses repasses que o Lula fez para ditaduras que nunca pagaram, nem com charutos, mas também com os arrombos a Petrobras, Mensalão, Petrolão. Até hoje o brasileiro está tendo que pagar essa conta. E não esqueceram, tanto é que eles estão tendo aí que se virar, colocando o Alckmin de vice para tentar amenizar as coisas, colocando um mais de centro, que já não se mostrou tão de centro assim, apaciguando, né, um discurso apaciguador agora, lendo, não atacando tanto. Por quê? Porque o povo brasileiro já percebeu realmente o que aconteceu nesses anos de PT, que a mídia estava aí em parceria com o Lula, as coisas não vinham à tona. Quando o PT deixou o poder, as coisas começaram a aparecer e o brasileiro não é mais trouxa. Agora, Guga, ele diz com todas as letras que a defesa da soberania nacional se faz pela defesa das estatais, das empresas estatais. Você concorda com ele em relação a essa premissa? Olha, primeiro que eu não vi um discurso dele a favor de ditadura, não vi em momento nenhum isso. Foi um discurso a favor do Mercosul, dos laços com países da América do Sul e da América Latina. A não ser que a gente considere que toda a América é uma ditadura, não teve isso. E é claro que a soberania do Brasil passa por fortalecer esses laços que estão sendo quebrados com o governo Bolsonaro, que é uma pessoa que ignora o Mercosul, por exemplo, quanto pela força também das estatais. Tem estatais como a Petrobras, como as estatais que ligadas à energia, à geração de energia, que são estratégicas. E essas estatais estratégicas fazem parte da soberania do Brasil. A gente precisa, sim, delas para ter uma independência externa, enfim, para poder tocar a nossa economia de uma maneira mais interna, sem depender tanto de laços externos. Portanto, defendendo a nossa soberania. Faz todo sentido isso. Mas estratégica em que sentido? Em que sentido? Você tem uma Petrobras, por exemplo. Quanto isso não trouxe para o Brasil, não só de recursos, de dinheiro, mas uma posição do Brasil poder colocar, como a gente colocou por tantos anos, o petróleo num patamar muito mais baixo, quando a gente tinha as refinarias, que a gente já teve por um tempo, ou quando a gente descobriu o pré-sal, o que isso não trouxe de recursos, de dinheiro para a gente. Imagina se a gente não tivesse a Petrobras, o que a gente ia ter deixado de gerar de recurso para o Brasil. Essas estatais aí são estratégicas para político. E para o Brasil não. Para o Brasil não. Para o brasileiro não trouxe nada. Para o brasileiro, olha o preço da gasolina. Claro, o preço da gasolina. E o preço da gasolina hoje no governo Bolsonaro. Antes da pandemia, um galão de gasolina custava $19. Agora custa 100. Tem uma série de fatores externos e tem o Bolsonaro também, que deixou a moeda desvalorizar. Quanto mais o real desvaloriza, mais caro fica o petróleo. Agora, querer fingir que a Petrobras não trouxe muitos ganhos ao longo desses anos para o Brasil, mas eu não consigo entender isso, cara. Mas ela poderia também ter trazido ganho se fosse privada. E até não mais. Teria trazido isso, não teria trazido. Inclusive a Petrobras no governo do Lula chegou a ser a empresa, a empresa mais valiosa, do mundo chegou a ser a Petrobras. A Petrobras chegou a ser a empresa mais valiosa mas qual do o lucro mundo, do bolso sendo uma estatal na mão do Lula. Tá bom. Chega de falar de Petrobras. Eu quero falar de Zé Dirceu e Dilma. Afinal de contas, Lula disse que o governo não tem o tamanho deles, que eles não podem integrar o governo. Eles vão para o governo ou não vão, Adriles? Olha, a Dilma não. A Dilma não vai para o governo, é rechaçada pelo Lula, é rechaçada pelo PT. Eles prestam uma espécie de tributo nominal, para não dizer que estão escamoteando, para não ficar ressentida. Tanto é que Lula, se você perceber no discurso dele, vai citar a Dilma, fala, ela foi a... Ele demora uns 3 segundos para dizer qual o adjetivo. Uma boa presidente, uma razoável presidente, uma grande presidente. Não, é a primeira mulher.
A primeira mulher é uma coisa factual. Não há nem honra, nem desonra, nem nada em ser mulher. Ela é mulher. Ela fez o pior governo. E segundo o próprio Ciro Gomes, Lula teria conspirado para apoiar o impeachment da Dilma, porque foi um governo desastroso, que uniu povo, que uniu o establishment, que uniu o legislativo e todo mundo contra Dilma Rousseff, que foi uma das piores governantes da história da República. E que herdou esse tipo de crescimento através de bolha, através de commodities, um crescimento vazio e superficial, que estourou no governo da Dilma. Ou seja, não foi apenas culpa dela. Zé Dirceu é uma eminência parda subliminar. Acabou de ser recondenado pelo judiciário. Eventualmente é um bandido. É um sujeito que chefiou ao lado de Lula o Petrolão e o Mensalão. Só que ele é uma espécie de testa de ferro dos crimes perpetrados sobre Lula. Agora, eu não queria deixar de comentar um ponto factual no discurso que a gente viu aí. Aquela velha história, né? A soberania nacional atacada. Primeiro ele fala das estatais, e as estatais são uma fonte de corrupção. A Petrobras, em que pese ter lucros exorbitantes de dezenas de bilhões de reais, esse lucro não vai para o bolso do povo brasileiro, vai para o bolso de partidos e deputados que votaram sistematicamente com o governo, o que está comprovado através do Petrolão. Do orçamento Só secreto. 40 bilhões de reais foram desviados da Petrobras para angariar apoio político. Orçamento secreto não é nada secreto, emenda parlamentar é para o deputado fazer. Não é secreto. Ninguém sabe para onde foi, uma coisa pegou. Constitucional, Guga. Eventualmente, todos esses se unem, Lula, Alckmin, e aquela velha história da soberania nacional contra a projeção espelhada de uma possibilidade de ditadura. Bolsonaro nunca cometeu um único ato que se possa chamar de ditatorial ou de autocrata ou mesmo de autoritário. É um homem perseguido, tem apoiadores perseguidos e em seu devido processo legal, fala o tempo inteiro de liberdade de expressão, de liberdade de trabalho. Quem fala em regular a mídia, quem fala através do apoio e do endosso à ditadura, endosso financeiro, através do Foro de São Paulo, estabelecer uma comunidade de ditaduras latino-americanas que eventualmente vão estabelecer o princípio de uma ditadura de uma opinião única, é o Lula. E o Lula tem o endosso dessa soberania de um princípio de ditadura de opinião única através do judiciário, que o soltou, a despeito de tê-lo condenado com fartura de provas, e da grande mídia. Quando diz que está sendo regulada, que pode ser regulada pelo discurso do Lula, não diz nada, porque ela já é regulada, em princípio, pela sua própria psique e pelo seu próprio apoio a Lula. Ou seja, Lula, em que pese a projeção espelhada de uma ditadura que nunca chega no governo Bolsonaro, já faz a sua ditadura sociopolítico-cultural em todas as hortes culturais e políticas do establishment brasileiro. Ô Guguinha, a gente trouxe aqui 3 pontos dessa fala do Lula. Estamos discutindo 3 pontos diferentes aqui. O primeiro ponto que a gente trouxe são os repasses, a Zoe comentou, a respeito do governo do PT na época para ditaduras, como por exemplo Cuba, Venezuela. Aí depois nós fomos justamente para a parte de que ele defende a soberania, na visão dele, mantendo as estatais, ou seja, contra algumas estatais, porque o Lula privatizou muito, né? O governo que mais privatizou foi e aí, o Lula. Mas ele disse que não vai levar nem a Dilma nem o Zé Dirceu. Todos esses 3 pontos, o Alckmin é o avesso disso, né? Claro, o Alckmin condenou os repasses feitos pelos governos do PT, o Alckmin sempre quis privatizar as estatais, inclusive a Eletrobras, a Petrobras, e nunca gostou muito da Dilma e condenou o Zé Dirceu. Como é que ele está nessa história? Daqui a pouquinho, inclusive, o Vini vai trazer para a gente. Trazer uma declaração agora? Então vamos embora. Uma declaração Vini. forte do Geraldo Alckmin, Paulo Matias, porque além dessa história toda do chuchu com Lula, ele falou que essa eleição agora, o que está em risco é a democracia e que se Bolsonaro vencer, a gente vai ter um risco muito grande com relação à alternância de poder. O Alckmin disse o seguinte, Paulo, as próximas eleições guardam uma perigosa peculiaridade. Será um grande teste para a nossa democracia. E que ninguém duvide disso. Sem Lula não haverá alternância de poder no país. E sem alternância de poder não haverá garantias para a nossa democracia. Lula é hoje a esperança que resta ao Brasil. Não é a primeira, a segunda nem a terceira. Ela é a única via da esperança para o Brasil. E como se não bastasse o risco para a democracia, o futuro do Brasil também está em jogo. Por isso, quando a ignorância se une à mentira como estratégia política para demonizar eleições livres e aviltar a democracia,
nós não devemos vacilar. O caminho é Mas com Lula. Mas o Alckmin não foi governador 18 anos? Pois é, alternância de poder. E o PT 14 4 mandatos. Não estou entendendo mais nada. Ele está falando... É que quando você não tá... Dentro da lei, né, Paulo? Quando você não tá, você a reeleição é contra a reeleição. Quando você tá, você é a favor da reeleição. Mas gente. Deixa eu só fazer uma observação. Eu concordo. Sim. Todas as vezes que o Alckmin foi eleito governador, ele foi eleito. Agora, ele está dizendo que se o Bolsonaro ganhar a eleição, isso vai ser muito ruim para a democracia, porque não há alternância no poder. Não. Faz sentido. O que eu estou entendendo que ele está querendo dizer é o seguinte: se o Bolsonaro vencer agora e se reeleger, ele não sai mais. Para mim é isso que o Alckmin está dizendo nessa fala. Mas aí é uma suposição. Mas é essa que é a suposição. Mas ele admite isso. Deixa eu falar uma coisa. Ele vai perpetuar no poder. Independente da perpetuação... Peraí. Paulinha e Guga, vamos lá. A reeleição é sempre assim. Quando você não tá, você quer alternância do poder. Quando você tá, puxa, que coisa, vou me reeleger. É sempre assim, gente, até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro, que sempre falou que não ia se reeleger. De repente... Puxa, olha, que coisa. Fala, assim. Guga. O Alckmin também falou que vai mais ou menos ao encontro do que a gente está debatendo, que é hora de unir os divergentes contra os antagonistas. O Alckmin e o Lula, eles são divergentes, e o Paulo trouxe vários pontos em que eles divergem, de fato. Só que eles não são antagonistas. Eles estão de acordo que o sistema, que a política, que a democracia precisa ser mantida, precisa ser defendida. Foi por isso que ele comentou que se o Bolsonaro vencer, não vai haver alternância, porque o Bolsonaro não vai deixar um outro entrar no lugar dele depois, se é que ele vai deixar essa eleição acontecer. Porque está a olhos claros, está na frente de todo mundo, se desenrolando uma tentativa óbvia de melar as eleições. O Jair Bolsonaro primeiro disse que não ia aceitar o resultado, porque não tinha voto impresso. Agora ele está dizendo que se não tiver auditoria, se não tiver um grupo de militares junto ali com o TSE, portanto interferindo no TSE, ele não vai aceitar a eleição. O Guguinha, no português, então, no português claro, para entender, porque às vezes vocês ficam rodeando na fala. Para entender claramente, o que vocês estão dizendo aqui, pegando a linha do Alckmin, é o seguinte... Ele ganha a eleição e dá o golpe. Na avaliação de vocês. Ou dá um golpe na avaliação do Alckmin, na avaliação do Lula, na avaliação de boa parte do TSE e do STF, na avaliação de grande parte. A fala dele é maravilhosa. Na minha avaliação, obviamente, na avaliação Jair Bolsonaro tem dado vários passos para ameaçar a democracia. Quem é que diz que não vai aceitar resultados de eleição, a não ser e colocar várias imposições? Lula foi preso, mesmo dizendo que estava sendo preso injustamente. Dilma deixou a presidência com impeachment, que ela disse que foi injusto. Jair Bolsonaro faria o mesmo? Óbvio que não. Drilis. A fala do Guga é elucidativa e traduz o espírito do establishment que projeta no governo Bolsonaro desde 2018, antes das eleições, vocês lembram? Que ele falava. A possibilidade iminente de um ditador, de um fascista, de um genocida que vai perseguir gays, que vai perseguir negros, vai perseguir mulheres. Que queria matar 30 mil com a guerra civil. Tem 3 anos de governo e nada disso aconteceu. Imagina. Pela projeção espelhada, esquizofrênica, da possibilidade futura de uma ditadura do Bolsonaro que nunca chega, o que está acontecendo? O próprio judiciário tem perseguido, calado, silenciado e prendido pessoas baseado em inquéritos de tipificações criminais que não existem, como fake news. O que é verdade, o que é mentira? Desde Sócrates a gente tem essa discussão, mas o STF diz: eu sou a verdade, o caminho e a fé, e por essa verdade do STF tem prendido sistematicamente bolsonaristas. Discurso de ódio. O Bolsonaro tem sido vítima de discurso de ódio, que não é um crime, o tempo inteiro, tem chamado de genocida, de nazista. Eventualmente, qual é a ação nazista do Bolsonaro? Qual a ação genocida do Bolsonaro? Bolsonaro tem falado em liberdade de expressão e liberdade de trabalho, sendo que prefeitos e governadores, governados por princípios pseudocientíficos autoritários do STF, trancaram a possibilidade de trabalho, inclusive trancaram a possibilidade de ir e vir. O TSE, que é praticamente um partido, um puxadinho do STF, fez campanha
campanha contra o voto auditável, campanha contra o voto impresso, que poderia ser uma maneira de auferir, uma maneira de auditar as eleições, exatamente estabelece um princípio de não discussão. Não discussão é um princípio ditatorial, antidemocrático e ameaça processar e impugnar a chapa. Ou seja, pela projeção espelhada de uma possível ditadura do Bolsonaro, o judiciário brasileiro está fazendo efetivamente uma ditadura contra a democracia e contra o povo e contra o próprio presidente. Zoe, ou seja, é uma projeção completamente esquizofrênica. Como levar a sério alguma coisa que o Alckmin fala? Até ontem era inimigo do PT, o PSDB era considerado direita, o PT extrema esquerda, agora se juntam, o Alckmin chamava de ladrão o Lula, chamava de quadrilha o PT e que o ladrão voltaria à cena do crime. Pois o ladrão voltou à cena do crime e trouxe o Alckmin junto. Ele se juntou ao ladrão. Que moral tem Alckmin para falar alguma coisa? Estão tentando atacar de todas as formas o Bolsonaro, porque o Lula falando do seu governo não está dando certo, o Lula atacando. O Bolsonaro não está dando certo, o Lula não sai às ruas, não enfrenta o povo, então tem que agir de alguma forma. E que forma eles agem? Essa de falar que o Bolsonaro é antidemocrático. Assim como falava em 2018, que no 1º de janeiro, quando o Bolsonaro assumisse a presidência da República, ia dar um golpe. Até agora a gente está esperando o golpe. Já se passaram quase 4 anos do governo. Não conseguiu, né? Até agora nada. Como não conseguiu? Ele poderia dar um golpe. Ele poderia dar um golpe e até agora nada. Quem sofreu o golpe? Dá licença. Quem sofreu o golpe aqui é o povo brasileiro. Quem sofreu o golpe aqui foi o Alan dos Santos, o Roberto Jefferson, a Sarah Winter, o Daniel Silveira, deputado federal democraticamente eleito pelo povo. Quem sofreu o golpe foram essas pessoas por parte do Supremo Tribunal Federal. Esse sim não respeita as leis. E você fala que o Bolsonaro processou jornalistas, processou pessoas, mas isso o Código Penal prevê. Você pode processar calúnia, injúria, difamação. Me diz algum nome que esteja preso até agora? Nenhum nome está preso até agora, diferente do Roberto Jefferson, que está preso por crime de opinião até hoje. Arminha na mão ameaçando a STF. Turma, nós vamos mudar de